A diferença entre o que aconteceu em 21 e 22 e 32, 33 é muito óbvio, né? Existiu uma guerra, a requisição forçada era para alimentar os soldados em guerra. Aqui a guerra foi produzida ao se deliberar a requisição. Percebe a diferença abissal? Na primeira, existe o fato objetivo da guerra, por isso temos que fazer a requisição para alimentar os camponeses. A segunda, não existe a guerra é criada ao se fazer a requisição. É só essa a diferença, né? É só essa a diferença. Aí Lossurdo chama isso de a Grande Guerra pelo nazismo que vinha depois, embora na época Stalin achava que o nazismo não era tão ruim assim, que a social-democracia era mais ou menos a mesma coisa, né? Depois que os discursos vão mudar, vai voltar de novo, né? Então, é importante fazer essa ponderação. Mas para vocês entenderem o que é socialismo no seu país. Eu volto a insistir. Querer que o socialismo avance no país, quem fez a revolução, o revolucionário que não quiser tá doido, tá maluco, tem que mandar internar. Socialismo no seu país não tem nada a ver com isso, tá? Socialismo e internacionalismo, ou revolução permanente, na verdade, internacionalismo, que se contrapõe a socialismo no seu país, também não quer dizer se meter em aventuras de qualquer natureza para a expansão da revolução. Ora, você evidentemente vai fazer a ação se você tiver forças para fazê-la. Agora, significa que você não vai mudar aquilo que você defende em função dos limites que existem. Isso não é possível de fazer agora, a gente continua trabalhando para isso. O stalinismo mudava de posição igual se troca de cueca. Cada 2, 3 anos ele mudava de acordo com a conveniência. Estou falando de posição, não é de posição a respeito do que fazer na situação concreta, que a gente vê o que dá para fazer ou não. Era de concepção de mundo, de projeto, de linha para os partidos comunistas. Então eu vou fazer uma listinha aqui para vocês entenderem como é que era esse zigue-zague. De 24 a 29, a Terceira Internacional, hegemonizada por Stalin, defendia o que ele chamava de Frente Única Revolucionária, mas esse nome que é muito bonito, né? Frente Única Revolucionária, na verdade significava o quê? Nós temos que unir com os setores progressivos nos países atrasados para o desenvolvimento do país, do capitalismo no país, até que esteja dadas as condições para a revolução, que vai levar o Partido Comunista Chinês a se aliar ao Kuomintang. O Kuomintang toma o poder com a ajuda do Partido Comunista Chinês e com a ajuda da União Soviética, que logo depois extermina o Partido Comunista Chinês inteiro. Já fizeram o seu papel, já nos ajudaram, agora exterminam todo mundo. Isso inclusive vai gerar força para Mao, que sempre defendia a luta pelo campo, ele já existia nessa época. Depois ele vai lá para os grotões da China, vai organizar um setor e vai reaparecer com muita força tempos depois, né? Mas Mao até então era uma figura pequena no interior do Partido Comunista Chinês, mas já atuava. Depois virou a linha do social-fascismo. Veja que tudo está ligado a interesses internos, burocráticos internos. É uma burocracia que quer sobreviver. É uma burocracia que quer sobreviver sim ou sim. Então, nesse primeiro momento, favorecia das minhas relações internacionais eu não ter uma política ofensiva contra partidos nacionalistas, partidos capitalistas no interior, sobretudo de países periféricos, que é onde eu conseguia fazer algum tipo de aliança. Quando chega lá em 29 e 33, muda completamente. Agora é a teoria do social-fascismo. Agora, inclusive o Breno evita de tocar nesse tema, que ele sabe que foi essa a linha do Stalin nos 4 anos, estou perguntando agora, nos 4 anos anteriores à ascensão de Hitler ao poder. Social-democracia e nazismo, fascismo é a mesma coisa. Então eu não tenho que unir com sociais-democratas para destruir o nazismo. Então veja, a linha, por exemplo, de Trotsky não era que eu tenho que esconder o meu programa e misturar, criar um partido só com a social-democracia. Não, mas no combate ao nazismo eu luto junto com eles. Se tivessem feito isso na Alemanha, Hitler não tinha ascendido ao poder. Mas aí depois, como Hitler ascende ao poder, ele passa para a linha das frentes populares. Agora ele está com medo de Hitler, com razão, e tinha que ter medo mesmo. Eu teria, se tivesse um lugar, então isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação. Ele agora não, agora eu tenho que fazer alianças com as democracias ocidentais contra Hitler. Então agora eu não defendo o comunismo na França, não. Agora eu defendo o governo de frente popular, que reúne todo mundo dentro de um governo só, que não é um governo revolucionário, evidentemente, como ocorreu na França. Na Revolução Espanhola, onde os anarquistas e comunistas eram de longe as maiores forças, eu pego os liberais lá, que eram uma força secundária, e coloco eles no governo de frente popular, porque agora o que importa é a luta contra o fascismo. Mas isso até ele fazer o pacto germano-soviético, do qual ele já vinha tentando anos antes, como eu mostrei aqui. Aí agora não, agora muda tudo. Eles passam, agora, nesse período entre 33 e 38,
os nazistas naquele período, sim, tudo era combater o nazismo. Inclusive, eu podia até esquecer o comunismo, que o importante era só combater o nazismo. Agora não, com o Pacto Germano-Soviético, luta entre nazismo e os outros grupos é uma luta entre imperialismos. Essa foi a teoria que foi elaborada por Stalin. Por quê? Porque agora o Pacto Germano-Soviético, para favorecer a nossa sobrevivência interna, o Pacto Germano-Soviético combateu o nazismo, não convém mais. Inclusive o discurso anti-inglês agora é acirrado. Agora Trotsky não é mais um agente nazista, como eles defendiam. Agora o Trotsky é um agente dos Estados Unidos, da Inglaterra. No meio desse caminho, eu já listei aqui, não vou nem repetir a quantidade de revoluções que foram destruídas, fracassadas, interrompidas, capitularam à luz disso tudo. Eu queria que você explicasse esse vai e vem, Breno. Porque, veja, não é um vai e vem porque a gente faz o que dá para fazer. Você não tenta tomar o poder toda hora. Se você não tem condições de tomar, você não toma. Você procura organizar. É uma mudança de conteúdo. Ora, social-democracia e nazismo é a mesma coisa. Veja, isso é uma caracterização. Ora, eles são o extremo oposto. Eu, inclusive, me dissolvo na social-democracia e com os liberais. Ora, não mudou outra vez. É uma luta entre imperialismos. Que mudança conjuntural é essa que faz com que a cada 3 anos todo o conteúdo da luta de classes mundiais seja o inverso? Ou será que o que nós temos são interesses burocráticos que quer sobreviver enquanto burocracia, uma burocracia que se desgarrou da classe e agora ela utiliza os ganhos dessa revolução, que foram muitos, sem dúvida nenhuma, não tenho o menor pudor de negar isso, sem dúvida foram muitos, mas utiliza esses ganhos para a sua manutenção privada. Então, como que você explica esse vai e vem que muda, faz um ângulo de 180 graus de conteúdo, muda de roupa todos os dias e, curiosamente, essa mudança de roupagem é sempre conveniente para a sua sobrevivência, mas nunca é conveniente para todos os outros países do mundo e os processos que, supostamente, a União Soviética deveria estimular, apoiar e incentivar. Sua resposta? Qual é o meu tempo? Você tem 5 minutos... Com mais, eram 4,5, então você vai ter mais 2,5, 7,5. 7 minutos. 7,5. Tempo pra burro, né? Tô pensando no que eu vou falar em 7 minutos. Não, mas não precisa. Se você quiser... Você não precisa. É igual botar Qual bolo, a qualidade desse bolo numa debatedor festa aí? E dizer que não pode Que não comer. usa o tempo. O cara tá usando o tempo a mais. Pô, é óbvio. Pô, rapaz, você Vamos lá. vai ter muito tempo agora, né? Vamos lá. Não foi mal, só para não perder a piada. Eu sei que não é nesse caso, não é o caso do Breno. Eu fiz um debate com um liberal aí que ele tinha tanta coisa para falar que ele ficava desesperado pro tempo acabar. Ele perguntava assim: falta quantos minutos? 3. Ele ia. Quer falar? Quem quer o liberal? Bora lá. Superman. Existe um liberal chamado Superman? Superman. Eu não acompanho. Não lembro o nome da Bom, figura. vamos lá, né? gente. Olha, análise concreta da situação concreta. É obrigação de qualquer revolucionário operar a partir da análise da realidade. E as realidades em determinados tempos históricos, elas mudam aceleradamente mesmo. Isso não quer dizer que você acerte sempre. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas a sua obrigação, como dizia Lenin, análise concreta da situação concreta, a sua obrigação é compreender aquela conjuntura que você está vivendo e adequar a sua política àquela situação. Então, por exemplo, essa listagem que fez o nosso querido Gustavo, ela pode até dar um passo atrás. De 1917 a 1923, a crença dominante na direção bolchevique, Lenin, Trotsky, Stalin, todos, na Terceira Internacional, fundada em 19, era de que a Revolução Mundial estava amadurecendo. E que a vitória da Revolução Soviética em 17 era um acelerador da Revolução Mundial e que essa Revolução Mundial tinha como epicentro a Alemanha. E que a Revolução Mundial salvaria a União Soviética e ajudaria a Revolução da Alemanha, salvaria a União Soviética e expandiria a Revolução, pelo menos, no âmbito europeu. Essa era uma crença razoável até 1923. Havia chances mesmo da Revolução ser vitoriosa na Alemanha. Mas a Revolução foi derrotada em 1923. Deveriam os bolcheviques ficar com a mesma política que tiveram de 17 a 23, depois da derrota da Revolução da Alemanha, sem que tenha ocorrido em qualquer outro país um movimento revolucionário viável? Não, eles não podiam ficar com a mesma política. Então você tem
a partir de 1923, um refluxo do processo revolucionário. A União Soviética estava sozinha e sozinha ficaria por um bom tempo. Então, naquela conjuntura de 1923 em diante, era necessária uma outra política. Uma política que desse um jeito de construir o socialismo na União Soviética, de avançar na construção do socialismo na União Soviética, sem depender da Revolução Mundial. Porque depender da Revolução Mundial, que havia perdido viabilidade imediata, seria o suicídio do Estado soviético. É nesse momento que nasce a tese do socialismo num só país e que é colocado como questão principal para o movimento revolucionário do mundo a sobrevivência da União Soviética. E era correto, porque a União Soviética era a única revolução que havia acontecido e ela precisava ser defendida a todo custo. Era a questão, a pedra angular, a questão central, era defender a União Soviética. É nesse período que você tem, desde 1921, mas ela vai se prolongar até 1929, em termos internos você tem a NEP e você vai ter toda uma política da internacional, considerando que aquele período era um período de estabilização do capitalismo, portanto um período defensivo, no qual não poderia haver, ou a tendência não era que ocorresse novas revoluções, pelo menos a curto e médio prazo. Portanto, é evidente que a política tinha que ser outra. É evidente que a política tinha que ser outra. Depois, nós temos os acontecimentos de 28 e 29, os acontecimentos internos na União Soviética que dizem respeito à NEP, que aqui já tive a oportunidade de comentar, os problemas, inclusive, econômicos que a NEP trazia, e os acontecimentos externos que colocaram como questão premente a industrialização acelerada da União Soviética. Essa industrialização acelerada, ela dependia da renda agrícola. O Gustavo tem razão. A guerra civil representada pela coletivação forçada do campo foi, desta vez, uma iniciativa dos bolcheviques. Mas era uma iniciativa inevitável, porque ou se colocava as mãos na renda agrícola para poder financiar a industrialização, ou se colocava a mão na propriedade dos kulaks, dos camponeses mais ricos e até dos camponeses médios, para alimentar as cidades, ou a revolução pereceria e perderia o apoio do seu núcleo fundamental, que era o proletariado urbano, porque ele ficaria sem comida. Havia manifestações de massa naquele período exigindo o retorno ao comunismo de guerra. Vários círculos operários pressionavam por isso. A política de requisição forçada dos produtos agrícolas mudou a situação. Ocorre a crise de 29. Essa crise de 29 era prevista na Internacional desde 27 e 28. Ali comete-se um erro. Qual foi o erro que se comete? Uma compreensão de que estava entrando em uma outra etapa revolucionária, a partir da crise mundial do capitalismo de 29 e dos seus fatos precursores já em 27 e 28. Abriria-se uma nova possibilidade revolucionária e, portanto, passou a se ter uma política de ofensiva revolucionária, classe contra classe, como disse Gustavo. Foi um equívoco, porque subestimou a tendência de ascensão do nazifascismo. Essa política foi retificada. Quando é que essa política foi retificada? Em 1934. O informe que retifica essa política na Internacional é o informe famoso sobre a Frente Única Operária de Georgy Dimitrov. O que era a proposta de Georgy Dimitrov? Nós temos que recompor as relações entre o setor revolucionário do movimento operário, os comunistas, e o setor reformista, que era a social-democracia, para fazer frente para resistir ao nazismo, que já havia chegado ao governo na Alemanha, e para fazer frente à ascensão do nazifascismo em outros países da Europa e mesmo fora da Europa. Outra política. Então é absolutamente normal a mudança da política em função da alteração das situações. Seria estranho se fosse o oposto, se mantivesse a mesma política. A religião pode fazer isso, ou grupos políticos aferrados a dogmas podem fazer isso. Ter a mesma posição não importa qual a realidade, que é o que ocorre predominantemente no movimento trotskista. O movimento trotskista resolve tudo com crise de direção. Todas as realidades, quase todas as realidades são realidades revolucionárias. Por que a revolução não é possível? Porque não tem uma direção. Então você tem que lutar contra a direção que existe para ela ser substituída. Se ela for substituída, está resolvido o problema. As realidades são quase sempre as mesmas. Nesse processo se cometeu erro na China, se cometeu erros em vários lugares. Agora,
É evidente que os acertos foram maiores que os erros, senão a União Soviética não teria nem sobrevivido, nem o campo socialista se expandido depois da Segunda Guerra. Os resultados mostram que houve mais acertos do que ocorreram erros. Isso é muito evidente, é uma evidência histórica, porque se você erra mais do que acerta, você não ganha força, você perde força. Não é? A União Soviética tinha que ter deixado de existir se o quadro desenhado pelo nosso Gustavo fosse verdadeiro. Quando Stalin morre, havia um campo socialista que ia para além da Europa, que alcançava a Ásia e que logo a seguir alcançaria a África e a América Latina. Enquanto permaneceu essa segunda onda revolucionária, houve uma expansão como jamais tinha acontecido antes do campo socialista, e sequer tinha sido imaginado nessas proporções, porque houve a transformação da luta de libertação nacional em luta socialista, com a Revolução Chinesa, com a Revolução Vietnamita, com a Revolução Coreana e assim por diante. Né? Outro argumento para finalizar. Eu estou respondendo uma pergunta, né? Eu já me confundo. Só para concluir. Seu tempo aqui tá bom. Mas só um rápido comentário. O argumento do Gustavo, novamente, é um argumento idealista. As mudanças de posição era para atender os interesses dos burocratas. Gustavo, se fosse assim, a melhor maneira de atender os interesses dos burocratas é fazer o que o Gorbachev fez. Restaura o capitalismo, se acerta com o imperialismo, transforma os dirigentes da burocracia em novos capitalistas e está resolvido o problema. Isso não foi feito. Ao contrário, a União Soviética é que jogará o papel decisivo na luta contra o nazismo. É a União Soviética que jogará o papel decisivo na luta contra o imperialismo depois de 45. É a União Soviética que será o sustentáculo das revoluções em todos os continentes. É a União Soviética que será o sustentáculo da luta da classe trabalhadora no Ocidente. Historiadores importantes como Eric Hobsbawm disseram isso muito claramente. Jamais teriam existido as conquistas obtidas pela classe trabalhadora na Europa Ocidental se não existisse a União Soviética, se não existisse o Exército Vermelho, se não existisse o risco revolucionário. Então o seu argumento é negacionista. É uma fantasia argumentativa. Ele não tem lastro na realidade. Machado, sua réplica final aí. Aí você tópico que... Quanto tempo eu tenho em total? 3:20. Ele passou quanto tempo? 1:20 e poucos lá. Ele tinha um tempo tinha um banco. Ele tinha juntou 7 lá. e pouco, foi até 9. Ele tinha 7,5, foi até 9:20. se não me Aí, engano. só para eu saber, ele faz a réplica e a gente... E aí acabou. a gente encerra. A gente dá um intervalinho. Isso aí? né? pode ser, E aí depois tem tranquilo. o superchat, é isso? Exato. Beleza. Tá bom. Eu vou ter que ser bem tópico aqui, né? Primeiro, de fato, se eu tivesse razão, a União Soviética não teria sobrevivido e não teria acabado, e acabou, e terminou, né? O socialismo num só país terminou como socialismo em nenhum país. A outra questão que ele sempre fala da expansão, eu já repeti diversas vezes, todas as revoluções se deram, alguns casos, Stalin atuando contra, e outro ele teve simplesmente nenhuma participação. Stalin, a União Soviética, enquanto existiu a Terceira Internacional e tudo mais. E aí a gente entende hoje, inclusive, o contexto, o que eram os trotskistas. O que os stalinistas tinham que os trotskistas não tinham nesse período? O país que eles herdaram, né, a partir de todo esse processo que a gente discutiu. Um dos maiores países do mundo, uma estrutura daquele tamanho. Hoje a gente vê os PCs mundo afora, não, as intervenções deles não são superiores às nossas, na média. Tá? Vão ter casos e casos em diversas situações. China, Cuba, né? Vietnã, Coreia do Acho que Norte. aquilo ali só sobrou o nome, né? Por favor. Mas os PCs ligados à União Soviética, se pegar o brasileiro, por exemplo, né? Podemos discutir aqui, mas o PC tem no Brasil uma intervenção muito superior ao PST. Não creio que seja o caso. Podemos discutir, mas no mínimo temos que aceitar que não há enormes diferenças, no mínimo. Tá? Países onde os PCs não tinham muito forte, o trotskismo desenvolveu muito mais, como é o caso da Argentina, por exemplo, que nunca desenvolveu um PCB muito forte. Tá? O trotskismo teve papel em inúmeros processos. Tá? Eu não nego o balanço de que foi uma derrota, como até hoje do marxismo foi. Nós temos que aceitar isso. Né? Não foi uma vitória, teve vitórias, mas que terminou em derrotas. Agora, teve papéis importantes na América Latina, no Brasil, no próprio processo que levou à construção do PT, com as lutas operárias dos anos 80, em processos revolucionários na América Latina, como na Bolívia, em outros lugares, cumpriu papéis importantes, embora, sem dúvida, muito aquém do que nós queremos. Tá? E aí teríamos que discutir cada um dos casos.
Sem dúvida a realidade muda o tempo inteiro, a gente tem políticas que respondam à realidade. Agora, todos esses casos que eu mostrei, a diferença não era de adequar a intervenção à situação concreta que estava dada, era de mudar o conteúdo, a finalidade e o objetivo. Né? A tal ponto de que você tem, em várias situações que se deram no pós-guerra, que se deram lá no período da Frente Única Revolucionária, que se deram no período de Frente Popular, o socialismo está colocado. Aqui nós temos que fazer aliança com os democratas por causa dos fascistas. E no período anterior, a gente tem que tratar a social-democracia e fascismo como sendo a mesma coisa. São coisas assim que não tem como conciliar uma com a outra. Agora, é claro que a linha muda. Inclusive, o próprio Trotsky defendeu a mudança de linha com a ascensão do nazismo, que era fazer a Frente Única com a social-democracia para enfrentá-los. Foi uma mudança de linha com relação ao que estava dado antes, que não tem nada a ver com a mudança de objetivo. Aqui no Brasil, gente, Prestes sai da prisão para apoiar Vargas. Olha, percebe? Ele saiu da prisão, estava preso por Vargas, e sai para apoiar o governo do Vargas, determinado pela Terceira Internacional e pela União Soviética. Para a gente entender. Não existia mais quando os Prestes sim, mas foi determinado pelo PC de qualquer forma. A Internacional já tinha acabado a pedido do Churchill e do Roosevelt. Então, bem, é isso. Não vai ter como entrar aí em todos os pontos. Tentei ser o mais tópico possível.